Olá pessoal, meu nome é Nilo e eu vou apresentar para vocês a nossa segunda aula do curso de Arduino. Nessa aula eu vou retomar alguns dos tópicos que o José apresentou na aula 1 e na live de sábado, como a protoboard, o LED e os resistores e o B-Link, e vou apresentar novos tópicos como o botão, o B-Link e o LED RGB. Então, começando pela protoboard, temos que a protoboard é uma grande caixa plástica cheia de furos, e esses furos são interconectados, em que os furos dessa parte superior e da parte inferior, eles são interligados horizontalmente e normalmente são utilizados para alimentação. E os pinos dessa parte central, eles são interligados verticalmente e são normalmente utilizados para colocar componentes. Sendo que no meio da protoboard existe uma lacuna para dividir essa interligação de cima com essa interligação de baixo. E essa lacuna ela possibilita a utilização de circuitos integrados, de CIs. A grande vantagem da protoboard é que não é necessária a utilização de solda. Então, com isso, é possível criar vários circuitos de maneira bem rápida e prática. É possível encontrar alguns tipos de protoboard. Eu trouxe 3, em que a menor protoboard que tem é de 170 pontos, em que ela só tem as conexões verticais. A segunda protoboard que eu trouxe é uma protoboard de 400 pontos, em que ela já tem as conexões horizontais, aqui em cima e aqui embaixo, e no meio as conexões verticais. E aqui embaixo eu trouxe uma protoboard de 830 pontos, em que nela é como se tivessem juntado duas protoboards dessa de 400, uma desse lado e uma desse. Por que eu digo isso? Porque essa parte de alimentação daqui de cima, ela não é totalmente contínua. Esse ponto aqui, ele sai interligado até esse ponto aqui do meio, que é conforme essa linha aqui, ó. Essa linha ela é contínua, contínua, contínua. Ela para aqui, ela tem uma lacuna. Então, essa conexão horizontal de cima, da esquerda, ela é diferente dessa conexão horizontal da direita. Então, é bom ficar atento a isso. Indo para o nosso segundo tópico, temos o LED. LED vem da sigla em inglês, que significa diodo emissor de luz. E assim como todo diodo, o LED ele é um componente polarizado. Eu coloquei aqui embaixo uma imagem que representa como o LED é fisicamente. O LED ele tem uma perna maior, chamada de ânodo, e ela deve ser conectada no positivo, e uma perna menor, chamada de cátodo, e ela deve ser conectada no negativo. A simbologia utilizada para os LEDs são essas 3, em que a primeira é que é conectado positivo, nessa parte de trás, e aqui no negativo. O LED ele é um componente que só permite o fluxo de corrente elétrica em uma direção. Então, se eu conectar o positivo no ânodo e o negativo no cátodo, a corrente ela passa do positivo para o negativo normal. Agora, se eu conectar o positivo no cátodo e o negativo no ânodo, a corrente ela não atravessa o componente. É como se o circuito estivesse aberto. E a intensidade do LED ela vai variar conforme a quantidade de corrente que passa por ele. Seguindo mais à frente, o próximo componente que eu vou falar são os resistores. Os resistores eles são os componentes mais básicos da elétrica. E ele é um componente linear que se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior o valor do resistor, menor o valor de corrente.
E os resistores, nós vamos utilizar ele no curso muito em duas aplicações. A primeira é para alimentar corretamente um componente. Então aqui eu coloquei um exemplo de um LED conectado do positivo para o negativo. E eu não posso conectar ele diretamente, porque senão ele vai passar uma corrente muito alta e vai queimar o componente. Para isso eu tenho que conectar um resistor. Esse resistor ele vai limitar a quantidade de corrente e com ele eu consigo ter o LED funcionando corretamente. E a segunda aplicação do resistor é para auxiliar na leitura de um sinal, que seriam os resistores de pull-up e de pull-down, que eu vou falar um pouco mais à frente nessa aula. Então agora nós vamos criar o mesmo programa que o José Henrique apresentou na aula dele, que seria o B-Link, em que o LED ele vai piscar, em que o LED vai acender, esperar um tempo e apagar, e fica repetindo esse processo. Só que montaremos ele na protoboard. Então para isso, aqui no Tinkercad, eu vou pegar a protoboard, o Arduino, o LED e um resistor. O valor de resistência que nós vamos utilizar será de 330 ohms. Esse valor ele pode variar de 330 ohms a 220 ohms. Por quê? Porque a corrente necessária para o funcionamento normal de um LED está na faixa de 20 mA a 30 mA. Então, para 5 volts, essa corrente ela pode ser fornecida através de um resistor de 330. Então, aqui vamos conectar esse resistor agora aqui ao LED, conectando aqui na protoboard. Sempre lembrando que aqui no meio essas conexões são verticais, ó. Você até marca quando a gente seleciona um ponto, ó. Se eu botar aqui, ó, ele mostra todos os pontos que estão conectados. Então eu vou pegar esse pino, que é o ânodo, que está conectado ao resistor, ele tem que ser conectado ao positivo. Então eu vou conectar aqui ao meu Arduino e vou conectar no pino 3. Então agora eu vou pegar o negativo do meu Arduino e conectar ao meu LED. Pronto. O código que eu vou utilizar para esse LED é o mesmo código que o José apresentou na aula 1. Então, trazendo o código aqui para o Tinkercad e inicializando a simulação, temos que o LED está piscando aqui. Certo, voltando aqui aos slides, vamos para o nosso próximo componente que eu vou apresentar, que será o botão. O botão é um componente que converte um comando mecânico em um comando elétrico. Então, quando eu aperto aqui nesse círculo preto, é fechada essa chave e interligado esses dois contatos, o contato de cima e o contato de baixo. Logo, esse botão ele tem uma ação momentânea, porque quando eu aperto ele fecha e quando eu solto ele abre. Os botões eles são divididos em botões normalmente fechados ou normalmente abertos. Os botões normalmente fechados, eles são botões que, por padrão, eles são fechados e quando é apertado nesse círculo preto, a chave ela abre e quando solta ela fecha. E o botão normalmente aberto, ele é o botão que está representado aqui na figura, que é um botão que tem uma chave aberta, por padrão, e que quando aperta o botão, a chave é fechada. Então, exemplificando aqui como funciona o botão do Tinkercad, temos que aqui na esquerda temos o terminal 1A e o terminal 1B. Esses dois terminais, conforme pode se ver na figura, eles são interligados. E o terminal 2B e o terminal 2A, eles também são interligados entre si. Contudo, esses dois terminais aqui que estão do mesmo lado, né, tipo, que estão na parte de cima, eles são separados. Então, para visualizar isso, eu vou pegar aqui um multímetro, marcar como resistência
e medir, ó, os contatos daqui da parte de cima. Se eu iniciar a simulação, dá para ver que, ó, entre esses dois terminais aqui de cima, a resistência é muito alta. Isso significa que o circuito está aberto, então não vai passar corrente. E quando eu aperto o botão, a resistência vai para zero. Se eu solto, a resistência volta para a faixa de mega-ohms. Se eu pegar esse fio que está desse lado e colocar ali embaixo, esse terminal é igual a esse. Então teremos o mesmo resultado. Aqui, se eu aperto, vai para zero. Se eu solto, vai para 1. Agora, se eu medir a resistência entre dois terminais que são opostos, aqui, ó, que estão nessa mesma reta, se eu apertar aqui e tentar medir a resistência, ele vai marcar sempre como zero, independentemente de se eu estiver apertando o botão ou não. Então, é assim que funciona o botão. Normalmente, para conectar um botão, você deve utilizar ou esse terminal de cima juntamente com esse terminal da direita, ou então fazer uma ligação cruzada, que seria esse terminal de cima com o terminal aqui de baixo. O próximo tópico da nossa aula são os resistores de pull-up e de pull-down. E por que temos que utilizar esses resistores de pull-up e de pull-down? Porque um botão por si só, ele pode gerar um ruído na hora da leitura. Então, exemplificando isso aqui no Tinkercad, temos que, se eu pegar uma protoboard no Arduino e tentarmos fazer a leitura desse botão, temos que, vou pegar um resistor, conectar nesse botão. Esse resistor será conectado ao positivo da fonte. E, como eu falei antes, eu posso utilizar uma ligação cruzada. Então, eu posso pegar ou esse pino daqui de cima, ou esse pino daqui de baixo. Eu vou pegar o pino daqui de cima e conectar ao pino 2 do nosso Arduino. Então, vamos criar um código para realizar a leitura desse botão. Então, aqui na ideia do Arduino, eu vou utilizar primeiro um define para relacionar o pino do botão a uma palavra, para facilitar na programação. Então, vou relacionar o botão ao pino 2. Então, como eu quero definir o pino 2 como entrada, porque eu vou fazer uma leitura, eu posso colocar aqui pino 2 input, ou então eu posso colocar aqui botão. Pronto. Então, definimos o nosso pino 2 como entrada. E agora vamos realizar a leitura. O José apresentou na aula 1 a função digitalWrite, que serve para escrever um valor lógico em um pino. Para realizar a leitura de um valor lógico de um pino, vamos utilizar a função digitalRead. E dentro desse parênteses, nós vamos digitar em qual pino nós queremos realizar essa leitura. E o valor dessa leitura ele deve ser armazenado numa variável. Então, para isso, vamos criar uma variável inteira e armazenar o valor da leitura. Então, aqui, essa função realiza a leitura do valor do meu botão, aqui do meu pino 2, e armazena esse valor dentro da minha variável botão. Aqui. Agora, como eu vou saber qual o valor dessa variável botão? Para isso, eu vou utilizar o monitor serial. O monitor serial ele será abordado de maneira mais profunda no decorrer do curso.
Mas para utilizar o monitor serial, devemos escrever primeiramente aqui serial begin 9600. E para imprimir a mensagem, temos que escrever aqui serial print e uma mensagem, ou então uma variável. Eu vou imprimir inicialmente uma mensagem, que seria leitura, depois coloco ponto e vírgula. E a seguir eu vou imprimir o valor da minha variável, valor botão. Então se eu botar aqui print valor botão. Aqui eu vou colocar um LN. Por quê? Porque quando eu coloco o seu serial print, ele imprime a mensagem e o cursor ele continua na mesma linha. E quando eu coloco o serial print LN, o cursor ele imprime a mensagem e depois salta para a próxima linha. Então, pegando agora esse código e trazendo aqui para o Tinkercad, nós temos que, quando eu colar, iniciar a simulação, se eu abrir aqui o monitor serial, ele vai estar mostrando o valor de leitura. Vocês vão ver que esse valor de leitura, se eu aperto o botão ou solto, ele não se altera. Por quê? Porque, como eu falei, ele não sabe em qual estado lógico está. O pino deve ler quando está aberto. Então, para isso, vamos utilizar um resistor de pull-up ou de pull-down. Então, voltando aqui para os slides, nós temos os resistores de pull-up e de pull-down. Do inglês, nós temos que pull significa empurrar. Então, o botão de pull-up, pull-down, ele significa que ele empurra o nível lógico para baixo. E no pull-up, ele empurra o nível lógico para cima. O que isso quer dizer? Aqui na configuração de pull-down, que é essa configuração da esquerda, quando o meu botão ele está sem apertar, porque ele está assim aberto, o meu pino, aqui é de I/O, de entrada, ele vai estar conectado a um resistor que está conectado ao terra. Então, com isso, o meu pino ele vai estar recebendo um valor zero. E quando eu aperto o botão, esse meu pino ele vai se conectar diretamente ao positivo da fonte e receber o valor 1. Então, quando ele está sem apertar, ele recebe o valor 0. E quando eu aperto, ele recebe o valor 1. Já aqui no pull-up, ele é a lógica inversa. Se vocês olharem, a diferença do diagrama da direita para a esquerda é basicamente o VCC e o ground. Porque o botão antes ele estava conectado ao VCC, agora está conectado ao ground. E o resistor estava conectado ao VCC, estava conectado ao ground e agora está conectado ao VCC. Então aqui, quando eu estou sem apertar o botão, o meu pino de entrada ele recebe sempre um valor positivo aqui do resistor. E quando eu aperto, ele recebe um valor 0, porque ele fica em contato direto com o terra. Então, vamos visualizar agora isso no Tinkercad. Certo, utilizando aqui no Tinkercad o botão e conectando esse botão ao mesmo pino 2 que utilizamos na montagem anterior, nós temos que, então, começando pelo resistor de pull-down. No pull-down, o meu pino ele tem que estar naturalmente conectado a um resistor, e esse resistor ele deve estar conectado ao terra. Então eu vou colocar um resistor de 10 kΩ conectado a esse terminal. Esse terminal ele vai estar sempre conectado a esse terminal daqui de cima, que está conectado ao pino 2. Então se eu pegar esse resistor aqui e conectar ao terra, então eu vou estar enviando naturalmente aqui sempre um nível lógico baixo. E eu quero que quando eu aperte, ele receba um nível lógico alto. Então agora pegando aqui um fio vermelho e conectando esse outro terminal ao positivo, 5 volts, nós vamos ter um resistor de
pull down. Então, utilizando o mesmo código que foi feito para o botão anterior, o código de leitura de um botão, se eu iniciar aqui a simulação, vocês vão ver que quando eu não aperto o botão, ele vai estar sempre em 0. E quando eu apertar, ele vai para 1. Ó. Soltei, 0, apertei, 1. E como eu disse antes, a lógica para o resistor de pull-up é a mesma do resistor de pull-down. Basta trocar a alimentação. Então, se eu trocar aqui, nós vamos ter um resistor de pull-up. Se eu conectar ao resistor positivo e conectar ao outro terminal do botão negativo, vamos ver aqui, vocês vão ver que ele vai estar sempre enviando um nível lógico 1 e quando eu aperto, ele recebe um nível lógico 0. Então essas são as aplicações dos resistores de pull-up e de pull-down. Eles vão auxiliar na hora do envio de um sinal por um botão, por uma chave. Certo, então agora nós teremos um programa, que será o belink do botão, em que nós controlaremos o LED a partir de um botão. Em que se eu apertar o botão, ele vai ligar o LED. Se eu apertar novamente o botão, ele vai desligar o LED. Então aqui no Tinkercad nós vamos criar essa montagem. Então para isso eu vou inicialmente conectar aqui na parte de baixo um negativo e um positivo. Se eu pegar o botão e conectar aqui, como eu quero que quando eu aperte o meu botão ele envie nível lógico 1, então eu vou utilizar um resistor de pull down. Então eu vou pegar esse resistor ele vai estar conectado no terra e depois conectado no botão. Esse resistor vai ter um valor de 10k. E eu vou pegar esse botão e conectar ao pino 2 do meu Arduino. E aqui colocamos um positivo. Certo, então aqui já foi conectado um resistor de pull down. Agora vamos conectar um LED. O LED a gente vai conectar da mesma forma que foi feito anteriormente na aula, com um resistor de 330. Eu vou conectar esse LED ao pino 3. E essa outra ponta no negativo. Sempre lembrando, o cátodo no negativo, o ânodo positivo. Então, a montagem já está feita. Agora falta a parte de programação. Então, inicialmente aqui, nós vamos colocar alguns defines para os nossos pinos. Então, define botão 2, hashtag define LED 3. O botão ele vai estar conectado ao pino 2, o LED ao pino 3. E agora nós vamos configurar esses pinos como entrada ou saída. O botão, ele vai ser... A gente vai realizar uma leitura. Então, uma entrada. Mode. Botão. Input. E o meu LED será uma saída. Então, LED. Output. Então, a primeira coisa que vamos fazer é realizar uma leitura desse botão. Então, vou escrever aqui digital read botão e vou armazenar essa leitura em uma variável. Vou definir aqui em cima.
e vou armazenar o valor dessa leitura nessa variável. Agora, eu vou utilizar algumas das estruturas de controle. Na linguagem C, nós temos as estruturas de controle if, else, while, for, e elas também podem ser utilizadas aqui no Arduino, porque o Arduino é uma linguagem que é baseada no C. Então, se o meu botão, meu botão, estiver em nível alto, eu quero que ele faça uma execução. O que eu quero que ele execute? Eu quero que quando eu aperte o meu botão, ele vai ver se o LED estiver desligado, ele vai acender. Se o LED estiver aceso, ele vai apagar. Então, para isso, eu vou realizar uma leitura do meu pino do LED. Então, vou colocar aqui digital read LED. E eu tenho que criar uma nova variável, int valor LED. Essa variável vai armazenar o valor da minha leitura. E a partir do valor dessa variável, eu tenho que, se o valor do LED, o valor da leitura, estiver baixo, então eu vou colocar esse valor LED em nível alto. Vou botar digital light in high. Mas eu vou colocar o pino 3 do LED. Certo. Se não, quando o valor do meu LED estiver em nível baixo, ele deve ficar em nível alto. Quando ele estiver em nível alto, ele deve ficar em nível baixo. E aqui no fim, eu vou colocar um delay de um tempinho bem pequeno. Então, trazendo esse código para o TicketCard, sem iniciarmos a simulação, apertarmos o botão, vocês vão perceber algo de estranho, que é que o botão ele está o tempo todo piscando. Tá vendo? Que ele está oscilando. Eu estou segurando o botão. Se eu soltar, ele apaga. Se eu segurar, ele fica piscando. Isso por quê? Porque como ele está no loop aqui, ele vai ficar executando isso direto. E toda vez ele vai ler o botão, vai entrar quando estiver em nível alto, e ele vai ver. Se o LED estiver baixo, ele acende. E com isso, ele fica o tempo todo alternando. Então, para mostrar isso para vocês, eu vou utilizar de novo o monitor. Eu vou escrever até aqui direto no TicketCard. Serial begin 9600. Se eu botar aqui, ó, vou criar bem aqui uma variável inteira int i igual a 0. E a cada momento que ele começar esse loop aqui, ele vai imprimir o valor dessa variável. Serial print ln i. Depois eu vou dar um incremento nessa variável. Vocês vão ver que ele vai... Vou jogar isso aqui dentro do botão para mostrar. Aqui, ó. Toda vez que a gente iniciar a simulação, toda vez que eu apertar o botão, ele vai
contabilizar como se eu estivesse apertando o botão várias vezes, ó. Apertei aqui, ó. Esse valor ali que está embaixo é aquela variável i. Então ele está entrando. Então ele está executando esse if várias vezes. E como nesse código a quantidade de vezes que o meu botão é apertado importa, então como eu posso corrigir isso? Eu posso utilizar uma variável de controle. Então eu vou criar aqui uma variável int b1, que é relativa ao botão 1, em que o meu b1 ele vai inicializar em 0 e quando eu entrar nesse botão aqui, ó, if valor botão, eu vou utilizar aqui a expressão booleana i b1 foi igual a 0, ou seja, quando o meu botão estiver apertado e a minha variável for 0, ele vai conseguir entrar. E a partir do momento que ele entra, eu altero essa variável de controle. Que a partir do momento que ele entrar, ele não vai mais conseguir entrar de novo, porque a minha variável b1 foi alterada. Então, ó, ele só vai conseguir entrar uma vez. Tá vendo? Contudo, ainda tenho que... eu quero apertar esse botão várias vezes, ó. Se eu apertar aqui uma vez, ele contabiliza ali, se eu segurar não vai. Mas se eu apertar de novo, ele não contabiliza mais. O meu botão está travado. Então, para isso, para destravar o botão, eu vou utilizar um else, em que quando o meu botão for solto e a minha variável b1 for igual a 1, eu vou resetar o valor da minha variável. Então, dessa forma, quando eu apertar o meu botão, ele vai alterar esse valor da variável para b1. E quando eu soltar, ele reseta o valor dessa variável, destravando o botão. Então, se eu iniciar aqui, else, falta um if. Se eu iniciar a minha simulação, vocês vão ver que se eu aperto uma vez, aí, ó, pronto. Agora, mesmo que eu segure, não vai ter problema. Com isso, o nosso B-Link controlado por um botão, ele já está funcionando. Só vou tirar aqui o print, será esse serial print. Foi utilizado só para exemplificar. Então, iniciando aqui. Se eu apertar uma vez, ele fica aceso. Se eu apertar novamente, ele fica apagado. Então, uma vez aceso, outra vez apagado. Então, chegando agora para o último tópico da aula, eu vou falar agora sobre os LEDs RGB. O LED RGB ele é um componente de 4 terminais e ele é como se fossem 3 LEDs em um componente só. É como se eu tivesse um LED vermelho, verde e azul. Então, com essas 3 cores RGB, eu consigo formar diversas outras cores, como, por exemplo, o branco. O branco é a união das 3 cores. Com isso, eu consigo formar diversas cores. E cada cor ela é controlada por um terminal. Em que esse terminal aqui mais da esquerda é o vermelho, o terceiro terminal é o verde e o menorzinho ali é o azul. Esse terminal maior de todos aqui, ele é o terminal de alimentação. E eu vou alimentar ele de maneira positiva ou negativa, dependendo de qual LED RGB eu estou utilizando. Existem os LEDs de cátodo comum e os LEDs de anodo comum. Em que no cátodo comum eu conecto o negativo, nesse terminal, e no anodo comum eu conecto o positivo nesse terminal. E isso você tem que olhar pelo fabricante na hora de comprar. Se o LED RGB ele é cátodo ou anodo comum.
Então, para exemplificar a utilização do LED RGB, eu vou apresentar uma montagem que é de um semáforo com esse LED, em que o LED ele vai funcionar como semáforo, em que ele vai acender a cor vermelha, depois ele acende a cor amarela, pisca a cor amarela, acende a verde, pisca o verde e depois ele começa o ciclo de novo, igual um semáforo. Então, para isso, vamos aqui no Tinkercad e pesquisar aqui, ó, LED RGB. Tem aqui, ó, o LED RGB. Qual pino eu sei que é o pino R, o pino G, o pino B, o pino de anodo ou cátodo comum? Passando aqui por cima, ó. Ele diz aqui, ó, vermelho, azul, verde, e aqui no meio, que seria aquele pino maior, nós temos o pino que ele diz aqui que é de cátodo comum. Então, por ser de cátodo comum, nós vamos conectar um negativo nele. Então, para alimentar esse LED, vamos alimentar ele igual alimentamos um LED normal, com um resistor de 330 ohms. Pegamos aqui, podemos conectar aqui. Eu conectei um resistor ao terminal do vermelho, um resistor ao terminal do azul e um resistor ao terminal do verde. Como eu falei, esse pino de catódico, esse pino, ele é referente ao cátodo. Então eu vou pegar ele e conectar ao negativo do Arduino. Com isso, nós vamos controlar agora as cores do LED pelo Arduino. Então nós vamos esperar aqui, ó. Vou pegar um fio vermelho, que vai ser referente a esse terminal vermelho, e eu vou conectar ele no pino 5. Agora eu vou pegar um fio azul, que ele vai ser referente a esse pino azul aqui, e eu vou conectar ele ao pino 4 do Arduino. E eu tenho o pino verde, que eu vou conectar ao meu pino 3 do Arduino. Então, com isso, eu já tenho os 3 pinos conectados. 3, 4 e 5. Então, aqui na ideia do Arduino, primeiro eu vou utilizar um define, em que eu vou colocar aqui vermelho LED, é o meu pino 5. Aqui eu vou definir o segundo LED, que é o LED, que é o pino 4. E por último, o verde LED, que é o meu pino 3. Certo, então já definimos os nossos 3 LEDs. Agora nós vamos configurar eles como saída. Eu vou pegar aqui Pin Mode, vermelho LED, Output. E eu vou utilizar aqui Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar para ser mais rápido. Então aqui em cima eu conectei o vermelho LED, que é o pino 5, como saída. Depois o azul LED, que é o pino 4, como saída. E depois o verde LED, que é o pino 3, como saída. E eu vou inicializar eles em nível baixo. Vou botar Digital Light, vermelho, LED, Low. Verde. E vou conectar aqui. Pronto. Aqui eu vou conectar, botar verde. E aqui azul.
Então, eu já estou inicializando meus 3 valores em nível baixo. Essa inicialização aqui ela só vai ser executada uma vez, que é logo no início, porque está nessa função setup. E agora vamos para a função que vai ficar repetindo. Então agora a primeira coisa a se fazer é colocar o meu LED vermelho em nível alto. Então para isso eu vou pegar a função aqui que eu utilizei para colocar o vermelho LED em nível baixo e eu vou utilizar ela dessa vez agora para colocar em nível alto, colocando aqui o raio. Então eu já escrevi o meu LED em nível alto, certo? Então agora eu vou esperar um tempo, delay, e eu vou criar aqui uma variável tempo. Esse tempo ele será de uns 2 segundos. Então eu vou colocar 2000 porque esse delay é um delay em milissegundos. Então são 2 segundos aqui. Define tempo. Pronto. Coloquei o meu delay de tempo. Agora eu tenho que acender a cor amarela. Só que no meu LED ele não tem a cor amarela. Então, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar que o amarelo é a junção das cores vermelha e verde. Então, para eu conseguir o amarelo, eu só tenho que pegar o meu LED verde e acender. Colocar em nível alto. E eu vou esperar novamente um tempo de 2 segundos. Depois desse tempo, eu quero que o meu LED amarelo ele pisque. Então, para isso, eu vou desligar o meu LED. Então, vou pegar aqui vermelho LED e o meu verde LED. Colocar em nível baixo. Vou dar um delay de um tempo, que dessa vez eu quero que seja um delay de um tempo menor. Então, vou chamar esse tempo de tempo 2 e vou dar aqui um define. Define tempo 2 e eu vou colocar aqui uns 500 milissegundos. E depois desse tempo, eu quero que ele acenda novamente. Então, eu vou pegar aqui, colocar aqui e eu vou colocar em high. High. Com isso, o LED ele vai apagar, depois ele vai acender. E como eu quero que esse processo se repita algumas vezes, eu vou utilizar a estrutura for, a estrutura de controle for, da linguagem C. Então, eu coloco aqui i igual a 0, i menor ou igual a 2, e mais. Com isso, ele vai contar do 0 até o 2. Então, ele vai se repetir 3 vezes. Isso tudo eu tenho que colocar dentro de uma chave. Então tá aqui a chave. E pronto. O meu LED já está piscando 3 vezes. Depois que ele piscar 3 vezes, eu quero acender somente o LED verde. Então, quando ele terminar aqui, ó, ele vai terminar com o LED vermelho e com o LED verde aceso. Então, para isso, eu vou pegar o meu LED vermelho e colocar em nível baixo. Então, coloquei o meu LED vermelho em nível baixo e agora só tenho o LED verde. Com isso eu vou dar mais um delay de do tempo de 2 segundos. Esperar mais 2 segundos. E depois que eu esperar mais 2 segundos, eu vou piscar o meu LED verde. Então eu vou colocar o meu LED verde em nível baixo. White. Verde LED. Low. Eu vou esperar o meu tempo menor lá de 500 milissegundos, que é o tempo 2. E depois eu vou colocar em nível alto novamente. Digital White Verde LED
como eu quero que esse processo repita, eu vou colar esse for aqui. Esse processo vai se repetir 3 vezes. Então o meu código já está basicamente pronto. A única coisa que você tem que ficar atento é que aqui o meu LED verde ele termina aceso. E aqui em cima eu não tenho nenhuma linha de código para apagar esse LED. Então aqui em cima nós colocamos digital light verde LED low. E eu também não declarei a minha variável i aqui do for. Então eu vou colocar aqui int i igual a 0. E aqui o define ele não tem ponto e vírgula. Foi erro meu. Então com esse nosso semáforo ele já está pronto. Aqui em cima eu só tenho o LED vermelhinho aceso. Aqui no meio eu acendo o meu LED amarelo. Aqui eu apago e acendo, fico piscando o meu LED amarelo. Aqui eu acendo o meu LED verde e aqui eu pisco o meu LED verde. Então copiando esse código e trazendo ao Tinkercad, assim, a iniciarmos a simulação aqui, nós vamos ver que ele não está piscando ainda porque faltou colocar um delay de tempo depois que ele fica aceso. Porque ele apaga, espera um tempo, acende, tem que esperar também de novo esse tempo. Então se eu der aqui um play, agora vocês vão ver que ele vai piscar. Piscou, amarelo, verde. Então esse é um semáforo com LED RGB. Agora eu vou deixar para vocês um desafio, que é esse desafio do passo-repasso, em que existirão 2 times, um time azul e um time vermelho. Cada time tem um botão. No jogo do passo-repasso, normalmente é feita uma pergunta, né? E cada time aperta o botão, e o time que apertar primeiro, ele responde a pergunta. Então aqui você vai fazer o circuito para esse botão, em que quem apertar primeiro o LED ele vai acender com a respectiva cor do time, e o outro botão é travado. E existirá um terceiro botão que é para reiniciar a rodada. Então aqui eu tenho como o código funciona. Então se eu iniciar aqui, eu tenho os botões dos 2 times, o time azul e o time vermelho, e o botão de reset, que é para reiniciar a rodada. Se o time azul aperta o botão, o LED acende azul, e o time vermelho, ó, ele não consegue mais apertar o botão. Ele não faz a leitura. Se eu apertar o botão de reset, ele acende em branco e apaga. E se na próxima rodada o time vermelho ele aperta o botão, o LED fica em vermelho e esse outro botão não funciona mais. Então tem que destravar de novo. Então esse é o desafio. E agora no final, só apresentando novamente os comandos utilizados na aula, nós utilizamos o comando para realizar a leitura do valor lógico de um pino e os comandos para imprimir mensagens. Caso alguém tenha mais curiosidade com relação a esses comandos, eu vou deixar um link que, se abrir aqui, ele vai levar a uma página do site do Arduino, em que nele consta várias funções. E através dela você consegue ter mais informações. Por exemplo, na função aqui, ó, Digital Read. Se eu abrir aqui, ele diz com a descrição, uma sintaxe e os parâmetros. E ainda dá um exemplo, código de exemplo. Caso alguém tenha mais dúvidas com relação às variáveis, ele diz aqui os tipos de variáveis que existem. Então, por exemplo, a variável inteira. Ele diz aqui, a variável inteira comporta valores de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. E utiliza 16 bits de memória, que são 2 bytes. Então, com isso você consegue ter mais alguma noção com relação às sintaxes mesmo
E ele até explica um pouco sobre as estruturas de controle. Então aqui, ó, tem uma explicação sobre a estrutura if, sobre a estrutura for, que também foi utilizada nessa aula. Então é bem interessante. Recomendo para quem tiver mais dúvidas, principalmente nessa parte da linguagem C, que aqui embaixo ele é bem explicativo. E é isso.